Antes de entrar na mensagem, eu quero só fazer uma introdução. A gente vai entrar num período de 40 dias de jejum amanhã. E eu queria falar primeiro para você, antes de eu entrar na mensagem aqui, como que esse período de jejum nasceu. Em 2020 a gente abriu a igreja, a gente fez o primeiro culto público aqui, se eu não me engano, 13 de julho de 2020. E então acabou aquele ano e no ano seguinte, em 2021, eu tive durante o ano ali uma impressão no espírito que a gente precisava fazer um período de 40 dias de jejum entre setembro e outubro. Por que setembro e outubro? Gente, não sei dizer. Eu lembro que eu tive essa conversa com o presbitério, eu falei, gente, eu não sei porquê, mas eu entendo que tem uma virada de estação e ela acontece nesses dias aqui. Deus é específico e eu tenho uma impressão que a gente precisa fazer esse jejum aqui, nessa janela de dias. E a gente fez esse primeiro período de jejum, e foi muito especial, muitas coisas que Deus nos falou. A gente tem feito isso todo ano, depois eu vou explicar mais, mas eu libero, todos os pastores do trabalho aqui na igreja durante o dia, inclusive missionários e intercessores. Então a gente pede, inclusive com os atendimentos, uma calma durante esses 40 dias. Por quê? Porque a igreja fica aberta todo dia à noite. Então nos outros anos a gente deixou a igreja aberta das 8 às 2, e aí, mas esse ano a gente vai fazer das 6 da tarde à meia-noite. Por quê? Porque a verdade é que quase ninguém aparece da meia-noite às 2, acaba judiando muito do time que fica aí para abrir e fechar a igreja, né, Ariel? E a gente pensou que 6 horas talvez seja mais fácil, o pessoal que sai do trabalho já consegue vir e está aqui. Então a gente, claro, eu e a Dani, por exemplo, segunda e terça agora a gente está fora de Curitiba agora, então a gente não consegue estar todos os dias, apesar de estar tentando segurar ao máximo, mas os pastores vão tentar estar em todos os horários, todos os dias, os missionários intercessores também, e a igreja vai estar aberta nesse período, né? Então das 6 da tarde à meia-noite, todo dia por 40 dias. Então a gente fez esse primeiro período de jejum em 2021, foi muito especial em vários aspectos, mas logo que o ano virou para 2022, a gente foi para Vitória para encontrar com o Dan Duque, que é o nosso pastor. E o Dan está me perguntando sobre a igreja, eu falei para ele sobre o período de jejum que a gente fez. E aí ele falou assim, vocês fizeram o jejum pegando a festa dos tabernáculos e o ano novo judaico. Eu falei, não sei. Ele falou, não, você pegou, porque pega dessa data e tal data. Gente, quando eu fui olhar para o calendário, pegava certinho ali, acho que o fim do jejum com a festa dos tabernáculos e o ano novo judaico, que é logo depois. Então isso foi muito significativo para a gente, porque foi uma forma de Deus falar, olha, vocês ouviram mesmo, né? Então eu quero deixar claro que a gente não tem nenhuma tendência judaizante, então você não vai ver ninguém usando kippá aqui, ou tocando shofar. Se aparecer um maluco de shofar, a gente dá um desconto até, né? Mas não é isso, gente. Agora, quando a gente olha para a Bíblia, para as Escrituras, a gente vê que Deus, ele trabalha com calendários, e a gente percebe também que o relógio escatológico, ele está em Israel, né? Então, por exemplo, a gente consegue olhar na história e ver inúmeras coisas que Deus seguiu o calendário judaico. Então, por exemplo, é quase certeza que Jesus nasceu na Páscoa. Então, quando tem ali o recenseamento, não tinha hospedaria para Jesus ficar, porque provavelmente eles aproveitaram a festa da Páscoa para fazer o recenseamento. Jesus foi morto e ressuscitou também respeitando a festa da Páscoa. O Pentecostes aconteceu 40 dias depois, respeitando a festa de Pentecostes. Então, Deus olha para esse calendário. Até quando você fala com as pessoas, né, que mais são experientes em escatologia, a grande maioria delas acredita que a volta de Jesus acontece na festa dos tabernáculos, ou na festa das cabanas. Existe um livro que a gente tem para vender ali, que é muito interessante, que o nome é O Rei da Páscoa. Então esse cara, ele faz uma exposição teológica, um livro bem profundo, né? Não é aquele livro fácil de ler assim, mas ele crê que Jesus vem na Páscoa também.
Então, independente de qualquer coisa, a gente vê que Deus, ele olha de uma forma especial para esse calendário. A Bíblia fala que existe uma sabedoria em se aprender a contar os dias. Então, se o relógio escatológico está lá, o fato é que tem um ano novo judaico e existe uma festa de fechamento muito importante acontecendo nesses dias. A gente orou sobre isso, mas até que Deus fale alguma coisa contrária, a gente entende que a gente deve sempre estar em oração e com esse jejum nesses dias. Ano passado a gente fez esse período de 40 dias e foi muito especial, né? Se você me perguntar assim, pastor, por que a gente faz esse jejum? Qual que é o propósito? É para a igreja crescer? É para, sei lá, qualquer coisa? Cara, a gente faz esse jejum com um único propósito: a gente quer ouvir Deus. Quando me perguntam qual é o nosso maior desafio como igreja, eu sempre digo: o nosso maior desafio é continuar ouvindo Jesus. Então, quando a gente fez esse jejum no ano passado, eu lembro que eu estava um dia aqui, eu achava até que era o Eros que estava comigo, e disse, se não era ele, devia ser o Diego, mas veio todo o time profético numa dessas noites, nessas madrugadas, e me liberaram uma palavra, né? Então eu lembro que o Wayne trouxe aqui todo o time de missionários intercessores, e cada um deles me deu uma palavra, e nessa noite as palavras se encaixavam, mas a gente ouviu algo sobre Israel, e uma das palavras era: Deus vai dar uma conexão para vocês em relação a Israel, e era a mesma coisa que Deus estava falando comigo. Então olha, fique atento, porque Deus, né, eu lembro que o André me falou, Deus vai colocar seu coração lá, Deus vai plantar seu coração em Israel, tem alguma coisa acontecendo. E depois outras 2 pessoas vieram e falaram a mesma coisa sobre Israel, sobre uma conexão. Gente, eu não tinha nem ideia de ir para Israel. Hoje a gente está extremamente ligado com eles. Em janeiro a gente está indo para lá de volta. Hoje eu falo quase que toda semana com o Ariel e o Jeremiah, que são os líderes da Tikkun Global lá em Israel. Então a verdade é, Deus já nos conectou, né? O Ariel não vem em nenhuma igreja aqui no Brasil, só na Cornerstone, que é o líder da Tikkun Global. Então ele foi no retiro da Tikkun e veio aqui. Tem várias grandes igrejas lá, mas a única que ele veio foi aqui. Então Deus fez uma conexão. Outra coisa que Deus nos falou nesse período era sobre a nossa escola de missões. Foi nesses dias de jejum aqui que Deus me falou: vocês precisam fazer uma escola de missões, porque eu tenho algo para vocês em relação ao mundo. Gente, parece uma coisa simples, mas quando a gente olha para o que aconteceu em um ano, todas essas conexões internacionais, em novembro agora estou indo para o Japão, né? Então, e o Ariel vai comigo, o Harold Walker também, então a gente vai estar os 3 lá, fortalece a conexão com Israel, e ainda a gente está tocando o Japão. Estou levando a escola Valentes aqui, eu estou levando para o Japão essa escola. Então Deus falou com a gente naqueles dias sobre abrir as nações para a gente e fazer a primeira escola de missões, e foi maravilhoso. A gente tinha acho que mais de 60 alunos, né? Então são dias importantes para ouvir a voz de Deus. Então o meu incentivo para você, é lógico que quando a gente faz uma coisa coletiva, a primeira coisa é a minha responsabilidade como pastor, de falar: Jesus, para onde o Senhor quer nos levar? O que a gente não está fazendo que a gente precisa fazer? O que a gente está fazendo que não é mais para a gente fazer? O que a gente precisa mudar? Para onde o Senhor quer nos levar? Agora é claro que nesse período de jejum, Deus acaba falando com a gente muitas coisas às vezes sobre o que vai acontecer no mundo, mas Deus fala coisas pessoais também, sobre a nossa vida pessoal. Então vão ser 40 dias de busca de ouvir a voz de Deus. Às vezes a gente fica pedindo tanto para Deus nos abençoar, mas quando você consegue ouvir o que Deus tem para você, você corresponde a isso.
Não lembro o que eu estava falando. Falando sobre... Estou vendo que vocês estavam prestando atenção para Cacilda aí. Hã? Ah, sim. Então, às vezes a gente está pedindo para Deus abençoar, né, o que a gente quer fazer, mas quando você ouve Deus e você entende que Deus tem para você, você responde a planos de Deus que já são abençoados, gente. Que Deus já escolheu fazer, que Ele já abençoou, que Ele já deu favor. Então é isso. Quero que você abra sua Bíblia comigo, no Evangelho de Marcos, capítulo 9, e eu quero fazer um pouquinho de exposição bíblica sobre o que é o jejum, como jejuar. Enquanto você abre, gente, está todo mundo me perguntando, pastor, o que você fez para emagrecer? Irmão, é muito sacrifício, muita força para dar uma injeção uma vez por semana de Monjaro. Não, eu fiz 3 meses de Monjaro, mas vocês lembram, acho que ano passado eu avisei para vocês que eu diagnostiquei um tumor na hipófise, levei um susto. Graças a Deus, por enquanto não vou precisar operar, a gente está monitorando isso, mas há 1 mês e meio, mais ou menos atrás, 2 meses, eu descobri que a hipófise é o que regula toda a parte hormonal do organismo. Então a primeira coisa que eu descobri é que eu não tinha quase nada de testosterona, irmão. Tá quase fazendo xixi sentado. Eu brinquei com a Dani. Minha testosterona estava tão baixo que quase que a Dani me engravida. Desculpa, gente, não aguentei. Mas eu descobri 1 mês e meio atrás, mais ou menos, que eu não tinha nada de cortisol. Então o cortisol, a gente tem uma imagem ruim, né? Porque o cortisol a mais, ele pode causar problema cardíaco, gordura visceral. Mas o cortisol normal é de 8 a 16, se eu não me engano. O meu, eu monitorei um dia inteiro, se faz várias, era 0,05. E descobri que eu estava correndo até risco de vida, irmão. Deus é bom, né? Eu falei, sério? E aí o que acontece? Essa médica está regulando toda a minha parte hormonal e eu não estou fazendo muita força, mas eu acho que o regular a parte hormonal está fazendo eu perder peso. Eu estou facinho, né, irmão? Até meu joelho que estava ruim melhorou. Mas está tudo bem, tá, gente? Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 14. A palavra do Senhor diz assim: quando chegaram onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles, e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que todo o povo viu Jesus, ficou muito surpreso e correu para saudá-lo. Perguntou Jesus, o que vocês estão discutindo? Um homem no meio da multidão respondeu, mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão, ele espuma pela boca, arranja os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus, ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam-me o menino. Então eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Esse caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino, há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes esse espírito o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou, creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que uma multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo dizendo, espírito mudo e surdo, eu ordeno que o deixe, nunca mais entre nele. O espírito gritou, agitou-o violentamente e saiu.
O menino ficou como morto, ao ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus tomou-o pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu: essa espécie ou essa casta só sai por meio da oração e do jejum. Então, queridos, em primeiro lugar, a gente vê uma cena típica de endemoniamento aqui, né? Você provavelmente já viu alguém endemoniado, então essa coisa de ficar com o corpo rígido, de espumar pela boca, ranger os dentes, cair no chão, é uma cena típica de endemoniamento. E esse pai diz que ele trouxe o filho para os discípulos orarem, expulsarem o demônio, mas eles não conseguiram, né? E quando os discípulos estão sozinhos com Jesus e falam: mestre, por que a gente não conseguiu expulsar o demônio? Jesus faz uma declaração muito interessante. Jesus começou repreendendo a falta de fé deles, porque Jesus diz: ó geração incrédula, até quando terei que suportar vocês? Mas depois aqui Jesus diz para eles: essa casta só sai por meio da oração e do jejum. Então existe, queridos, uma coisa sobrenatural em relação ao jejum que é difícil para a gente entender. Então, para mim, é como se Jesus tivesse dito aqui: olha, se vocês tivessem jejuado e orado, tudo podia ser diferente. Se vocês tivessem se preparado, se vocês tivessem jejuado e orado, talvez vocês não tivessem passado vergonha. Se vocês tivessem jejuado e orado, talvez vocês tivessem uma autoridade espiritual. Se vocês tivessem jejuado e orado, talvez tudo fosse diferente, né? Então, é muito interessante, porque quando a gente olha para a Bíblia, não só no Novo Testamento, mas isso inúmeras vezes no Antigo Testamento, toda vez que Deus quer fazer um mover no meio do povo, Deus convoca um jejum. Então a gente vê inúmeros líderes aqui no Antigo Testamento convocando o povo ao arrependimento, ao jejum, à oração. E toda vez que Deus faz alguma coisa especial, existe um período de jejum envolvendo isso. A primeira coisa que a gente precisa entender é o porquê jejuar, quais motivos biblicamente a gente encontra para se jejuar, e a gente vê alguns deles. Então você vê pessoas, por exemplo, jejuando simplesmente para estar com Deus e ter intimidade com Ele. Então eu quero que você vá comigo para o Evangelho de Lucas, capítulo 2. Evangelho de Lucas, capítulo 2, a gente vai ler a partir do versículo 36. Então aqui a gente vai ver uma mulher chamada Ana, que a Bíblia diz que era uma profetisa, e alguém que estava sempre na casa do Senhor, e estava sempre orando e jejuando. E essa mulher, nessa busca de ter intimidade com Deus, ela entra no lugar de revelação também. Então Lucas capítulo 2, versículo 36, a palavra do Senhor diz assim: estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Era muito idosa, tinha vivido com seu marido 7 anos depois de se casar, e então permanecera viúva até a idade de 84 anos. Nunca deixava o templo, adorava a Deus jejuando e orando dia e noite. O que a Bíblia vai falar dessa mulher um pouco depois? A Bíblia diz que quando Jesus vai ser apresentado no templo, e perceba isso, que Jesus cresce, faz milagre, faz maravilha, os judeus não reconhecem ele como Messias. A Bíblia diz que quando Jesus é apresentado aqui, Ana estava no templo, e quando ela vê apresentando Jesus, ela fala: esse é o Messias. Então foi uma das primeiras pessoas que teve a revelação de quem Jesus era, porque gastava muito tempo orando e jejuando na presença de Deus. Você vê as pessoas jejuando para ministrarem ao Senhor, estarem sensíveis à voz dEle. Então eu quero que você vá comigo para Atos capítulo 13. Esse aqui é um texto muito clássico, né? Então, Atos capítulo 13, a partir do versículo 2. Aqui é quando Paulo e Barnabé estão ainda pregando em Antioquia, e a Bíblia diz que as autoridades da igreja se reúnem
e fazem algo muito importante ali. Atos capítulo 13, versículo 2. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Pedro e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Então olha só, enquanto esses homens oravam e jejuavam, ministrando ao Senhor, eles ouviram do Espírito Santo que eles deveriam liberar Paulo e Barnabé. Eles entenderam que eles tinham um chamado e que esse chamado era extra local, que eles precisavam sair de Antioquia. Então eles tiveram essa direção do Espírito enquanto oravam e jejuavam, e eles impuseram as mãos sobre Paulo e Barnabé e os enviaram, ouviram a voz de Deus, né? Então estabeleceram ali ministérios porque oraram e ouviram a voz de Deus. A gente olha para a Bíblia, querido, e você vê que Paulo foi muito perseguido, não só pelos gentios, mas Paulo foi muito perseguido pelos judeus que criticavam Paulo, né? Então os judeus que eram judeus convertidos, que acabavam tendo contato com os gentios convertidos e queriam que esses gentios se tornassem judeus, se circuncidassem, guardassem o sábado, cumprissem as leis. E Paulo foi muito perseguido por causa disso. E algumas vezes Paulo faz uma defesa do seu próprio ministério, porque eu não vou gastar tempo construindo isso para você, mas Paulo chega a dizer, ele diz: olha, os judeus dizem que a minha palavra é fraca, que a minha presença é fraca, eles dizem que eles sim é que são judeus. E Paulo faz uma defesa do seu ministério. E é muito interessante que quando Paulo vai defender o seu próprio ministério, uma das coisas que ele usa para comprovar que o seu ministério é autêntico é a sua vida de jejum. Então vá comigo para 2 Coríntios capítulo 6. Segunda Coríntios capítulo 6, a partir do versículo 3. Então Paulo diz assim: pelo contrário, em tudo recomendamos-nos a nós mesmos como ministro de Deus. Então ele vai dizer, por que eu sou um ministro do Senhor? Ele diz, olha para a minha vida, olha para o meu testemunho. E ele diz, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias, nos jejuns, na pureza, no saber, na longanimidade, na bondade, no Espírito Santo e no amor não fingido. Eu quero que você vá um pouquinho para frente comigo. 2 Coríntios capítulo 11. Ele, inclusive, esse texto é muito interessante, porque ele vai dizer, olha, esses judeus que vocês ficam pagando pau aí, eles exaltam a si mesmos. Ele diz, olha, se eles podem se exaltar, eu posso me exaltar mais ainda. Ele até diz, eu estou falando como louco, mas eu vou me defender. Então, em 2 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23, ele diz assim: são eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar tal coisa, eu ainda mais. E aí ele diz, trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente, exposto à morte repetidas vezes, 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites, 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar, estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos dos falsos irmãos. Parecia o Joseph Klimber, né, gente? Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum. Olha como ele separa. Ele diz, a fome que eu tive, o não ter o que comer era uma coisa, o jejum era outra. Suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com as igrejas. Então, mais uma vez, o que ele usa para respaldar seu ministério, uma das coisas é sua vida de jejum. A Bíblia nos promete uma recompensa, Deus nos promete uma recompensa em relação aos jejuns. Eu estava vendo esses dias aí um vídeo de alguém falando, eu estou na graça, eu não preciso jejuar, eu não preciso orar. Tinha uma criatura falando, não, eu quase não oro, porque eu não preciso, eu estou o dia inteiro em espírito de oração. Queridos, existe uma promessa sobre a nossa vida de oração e de jejum. Abra rápido comigo Mateus capítulo 6, versículo 17.
Mateus capítulo 6, versículo 17, a palavra do Senhor diz assim: ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto, para não parecer aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu pai que o vê em secreto, e o seu pai que o vê em secreto o recompensará. É a mesma coisa que vai dizer um pouco anteriormente no versículo 6 sobre a oração. Quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a porta, o teu Deus que te vê em secreto te recompensará. Então olha só o que a Bíblia está prometendo para mim e para você. Ela está dizendo assim: quando você jejuar, Deus está prometendo que Ele vai ver, e Ele está comprometido em te recompensar por isso. Irmão, é simples. Faz isso em secreto, teu pai que te vê em secreto vai ver e vai te recompensar. Não tem segredo de interpretação aqui, né? Outra coisa que eu quero destacar é que às vezes as pessoas olham para esse texto e elas acham que você não pode contar para ninguém que você está jejuando, senão é o orgulho. Quando a gente vai, eu lembro que quando eu era moleque e comecei a jejuar, eu tinha uns amigos que tinham essa ideia: não, se eu contar que eu estou jejuando, eu estraguei o jejum já, né? Então eu via quando a gente ia para algum lugar, alguém falava: não vou comer, eu falava: está de jejum. Aí eu ficava cutucando a criatura até falar que estava jejuando. Não, mas por que você não vai comer? Não vou comer não. Eu falei: não, mas fala aí, por que você não vai comer? Você sempre come um monte, te conheço, você é gordo. Não vou comer, não vou. Não, mas por que você está comendo? Está de jejum? Ah, estou de jejum. Pois é, agora se eu fosse você até parava, porque você fica falando que está de jejum, perde o valor. Meu irmão fazia isso mesmo. Mas na verdade não tem problema. Qual é o problema que Jesus está destacando? Vá um pouquinho antes comigo no versículo 16, o texto é mais claro. Então diz assim: quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam a sua plena recompensa. Então o que Jesus está condenando aqui é a hipocrisia. Por quê? Porque as pessoas ficavam barbudas, descabeladas, para mostrar que estavam jejuando, com cara de tristeza. Porque é verdade, né, amor? Principalmente o gordinho, quando o gordinho não come, ele fica triste. Você já percebeu isso? Né? É difícil ver um gordinho triste, né? O gordinho normalmente é animado, mas tira a comida do gordinho, ele fica meio borocochô, não fica? Então, né, o que essas pessoas faziam era mostrar essa aparência abatida para trazer uma imagem de espiritualidade. E aí o que Jesus está dizendo: olha, essas pessoas já tiveram a sua recompensa. A recompensa que elas queriam era parecer que estavam jejuando. Agora, por outro lado, a gente só sabe que Jesus jejuou porque Ele contou. A gente só sabe que Paulo jejuou porque ele contou. A gente só sabe que Daniel jejuou porque ele contou. Então não tem problema nenhum. É melhor você estar num lugar, você está de jejum, você falar. Isso não vai descaracterizar seu jejum. O pecado aqui é a hipocrisia de você querer mostrar uma espiritualidade que você não tem. Outra coisa, gente, que é muito importante a gente entender sobre o jejum, é que o jejum não muda Deus. Você não jejua para convencer Deus, né? Ah, Deus não está atendendo minha oração, mas daí Ele está ali, coitado, triste, desanimado. Fiquei com dó dele porque ele não está comendo, vou atender a oração. Não, o jejum não muda Deus, o jejum muda eu. Então quando a gente jejua, a gente fica mais sensível espiritualmente. Paulo vai falar sobre a luta constante entre a carne e o espírito. Quando a gente jejua, a gente enfraquece a carne e fortalece o espírito. Então às vezes quando você jejua, você vai descobrir que uma oração que você está fazendo e não é atendida, é porque não é a vontade de Deus. E talvez Deus vai te falar: cara, para de orar por isso, porque eu não tenho isso para você. Talvez você vai ficar orando por uma coisa no jejum, e você vai sondar seu coração, e você vai perceber que sua motivação é errada. E aí as coisas acontecem, porque o jejum muda você. E a verdade é que o jejum acompanhado da oração, ele é um banquete para o espírito do homem. O seu corpo se enfraquece, mas o seu espírito se fortalece. Existe uma frase do Low-Engel, se eu não me engano é nesse livro aqui, vou falar dele depois, mas ele diz assim: o jejum prepara o coração para receber instruções divinas.
No jejum, fazemos das nossas vidas uma pista de pouso para as revelações. Queridos, até como forma de incentivo, eu quero contar duas histórias para você, de duas experiências que eu tive bem no começo, ali saindo assim da adolescência com jejum. Eu devia ter mais ou menos uns 16 anos, e eu nunca tinha tido uma experiência de expulsar um demônio. E eu lembro que eu estava andando na rua um dia, e Deus falou de forma muito clara comigo. Deus falou para mim assim, faz um jejum, porque você vai ter uma experiência de expulsar um demônio. E aquilo veio com uma convicção muito grande no meu coração, um garoto, 16 anos, e eu comecei a jejuar. Eu não lembro quanto tempo foi, mas eu fiz alguns dias de jejum, não seguido. Fiz um dia, comi, fui 2 dias, comi de volta, fiz alguns dias de jejum. Um dia eu fui para a escola, se eu não me engano, parei no ponto de ônibus, e chegou um cara bêbado. E chegou meio bêbado, resmungando, e eu ali já tinha uma vida de oração, jejuando, queimando por Jesus. Comecei a falar de Jesus para esse cara, falei, cara, você conhece Jesus? E ele falou que era desviado, mas estava bêbado, que estava assim, nem parava em pé. Eu falei, posso orar por você? Ele falou, pode. Eu botei a mão na cabeça dele e caí endemoniado, mas caí endemoniado já gritando, rolando. E Deus tem um senso de humor lascado. A hora que o cara cai estrebuchando no chão, chega meu ônibus. Aí chegou meu ônibus, abriu a porta, o motorista olhou assim, fechou rápido e vazou. E eu repreendi esse demônio. Quando eu expulsei o demônio, eu vi várias pessoas já contaram experiências parecidas. Subiu um cheiro de cachaça muito forte, e aquele cara levantou completamente são. E quando ele levantou, ele não só estava sóbrio, mas já levantou chorando. Então eu vejo, Deus me preparou, Ele me deu uma direção para que eu jejuasse, para estar pronto para aquilo. Outra experiência que eu tive com o jejum aqui, foi um pouquinho depois, eu acho que eu tinha uns 18 anos mais ou menos. E eu lembro que eu fiz 5 dias de jejum. E eu fiz 3 perguntas para Deus. Falei, Deus, eu queria ouvir essas 3 coisas de você. E tinha uma igrejinha ali no portão, que uns amigos meus tinham ido, que era aquelas igrejas bem ultra pentecostal, pequenininha, que normalmente tem nas regiões mais pobres da cidade, aquela que o cara fala Carça, Borço e Cláudio, mas passa o dia inteiro lá orando, que é um pessoal profético. Eu lembro que o cara que era pastor lá era um cara bem jovem, tinha sido punk no centro ali, se converteu e estava cuidando dessa igrejinha. E eu lembro que um amigo meu foi lá e falou, Farley, os caras são sinistros no profético lá. E se eu não me engano, eu estava no 4º dia de jejum, fui sozinho, falei, Deus, eu vou lá e eu faço 3 perguntas para você. E quando você vai nessas igrejinhas assim, tem uma manha, né, gente? Não sei se eu já expliquei para vocês. Primeira coisa, chega atrasado. Porque você não dá mole para profeta. Porque senão você chega, visitante, os caras vêm conversar com você, então chega atrasado já para não dar mole para ninguém. Senta na última fileira, que normalmente é a 4ª, 5ª, porque as igrejinhas são bem pequenininhas, e faz cara de paisagem. E eu cheguei quietinho, sentei lá atrás, falei, Deus, eu tenho 3 perguntas. E eu lembro que esse rapaz estava pregando, no meio da pregação, ele falou, eu preciso parar minha mensagem, porque eu tenho uma palavra de Deus para aquele rapaz ali. Das 3 perguntas que eu fiz para Deus, 2 aquele cara respondeu. E uma das coisas que eu perguntei, era sobre impressões que eu tinha sobre o meu chamado. Eu me via viajando, pregando, e eu me via indo para as nações pregar. Irmão, não tinha dinheiro nem para pegar um Uber Black, né? Então, nunca tinha viajado de avião na vida, nunca ninguém da minha família tinha viajado de avião. E esse cara, eu tinha 18 anos, ele profetizou, falou, olha, Deus tem um chamado para você, você vai ser um pregador, você vai viajar as nações pregando. E ele falou, vai ser comum na sua vida, você está de um lado para o outro de avião. Estava quase igual a Ana Paula Valadão, eu vou viajar de avião, né? Porque era assim, muito distante da realidade. E quando aconteceu isso, num período de jejum. Gente, eu entendo que às vezes a gente tem que fazer algumas coisas para provocar o céu. Então,
às vezes você quer viver uma coisa nova em Deus, você provoca o céu, você faz alguma coisa diferente. E o jejum, ele provoca isso. Existe um livro, gente, eu falei de manhã dos livros aqui, foi tudo, ficou só esse, né? Eu indiquei mais 2 livros, que é o livro do Mahesh Chavda, que eu vou falar aqui, O Poder Secreto do Jejum e da Oração, sempre a gente tem aqui, e o outro é o Jejum de Jesus, do Lou Engle, que eu acho até que foi você que me indicou, não foi, o Jejum de Jesus? E cara, assim, se você lê, você fica doido, você fala, vou jejuar até o final do ano, fazer 90 dias na água, é mais ou menos assim, você lê, você fica doido, né? Então, mas acabou tudo hoje de manhã. Mas nesse livro do Mahesh Chavda, se você quiser, você pode ir na livraria ali, você encomenda, acho que 1 semana está aí. O Mahesh Chavda era um indiano, se converteu na Índia, e teve toda aquela resistência da família, e resolveu ir para os Estados Unidos para estudar teologia lá. E ele foi rejeitado pela família, chegou lá, teve que se virar, e ele conta no livro, ele diz que ele foi trabalhar no pior lugar que qualquer pessoa poderia trabalhar, que era um sanatório para crianças. Então você tinha ali crianças com várias deficiências sérias, né? Muitas crianças com paralisia cerebral, síndrome de Down muito agressiva, cegueira, surdez, e ele conta que ele foi trabalhar nesse lugar, e no começo que ele chegou, colocaram ele para trabalhar numa espécie de um berçário, que eram crianças, se eu não me engano, até 3 anos de idade. E ele disse que todo mundo era muito dedicado, cuidavam, faziam o trabalho de enfermeiro muito bom com essas crianças, mas não existia afeto nenhum. E ele disse que a primeira experiência que ele teve nesse lugar, foi que ele começou a pegar as crianças no colo, que era uma coisa que ninguém fazia. Então ele disse que ele pegava essas crianças no colo, ele sentava numa poltrona, e ele abraçava essas crianças, ficava com elas orando em línguas. E ele disse que com pouco tempo ele começou a ver uns milagres. Então começou a ver criança que não enxergava passar a enxergar, criança que o diagnóstico era que nunca iam andar, começaram a andar, crianças melhorarem o quadro. Mas ele fala de um garoto que tocou ele de forma especial. Então ele fala de um garoto chamado Steve, e ele disse que ele tinha 16 anos, então ele tinha uma síndrome de Down assim bem severa, e não só isso, ele tinha um impulso de autodestruição. Então ele arranhava todo o rosto, a ponto de ficar escorrendo sangue, e daí diz que aquilo fazia ferida, e ele arrancava as feridas de volta, e eles não conseguiam fazer aquela criança parar. E aí os médicos resolveram colocar ataduras nele, amarrar o braço junto do corpo, para ele não conseguir arranhar o rosto. O que aconteceu? É impressionante a maldade, né, das crianças. O ser humano As crianças perceberam que se empurrasse ele não tinha como se proteger, então empurravam ele e ele caía de cara no chão. Então diz que sempre que ele encontrava o Steve, ele estava ou com a boca sangrando, ou com a cabeça sangrando. E ele disse que ele teve uma compaixão tão grande por aquele menino, ele falou que ele encontrava esse garoto, e toda vez que o garoto via ele, diz que encostava no ombro dele e começava a chorar. E diz que um dia ele, assim, cheio de compaixão por aquele menino, falou: Deus, eu não aguento não poder fazer nada. E diz que ele ouviu de Deus a frase: essa casta só sai por meio de jejum e oração. E ele diz que a partir do momento que ele ouviu aquela frase, ele entendeu que ele precisava jejuar. Ele fala que ele era convertido, pentecostal, já falava em línguas, mas nunca tinha jejuado na vida. E diz que quando ele ouviu isso de Deus, ele já ficou 4 dias sem comer e sem beber água. No 4º dia que Deus falou para ele: você pode beber água. E se eu não me engano, o primeiro jejum dele já foi de 14 dias. Quando chegou o 14º dia, Deus falou para ele: agora você pode comer, e depois que você comer, você pode expulsar o demônio do menino. E ele disse que ele foi para casa, comeu, no outro dia ele chegou no trabalho, ele tinha uma sala, e disse que ele pegou o Steve, levou para essa sala, sentou numa cadeira na frente da mesa dele, e ele parou na frente e falou: olha, eu vou falar com você, você não vai me entender, mas o seu espírito é eterno, e o seu espírito não tem deficiência nenhuma, e o seu espírito vai entender. E ele falou: espírito maligno, em nome de Jesus, saia. Quando ele falou isso, ele disse que o menino foi arremessado para trás,
caiu no chão, ele diz que levantou do chão, deu um grito e caiu de volta. Até ele ficou assustado com aquilo, demorou um tempinho para entender o que estava acontecendo, mas diz que ele saiu correndo, desamarrou o menino, e quando desamarrou, esse menino sentou, começou a acariciar o rosto e começou a chorar. E ele nunca mais se automutilou. Isso foi tão marcante para esse cara, que quando ele escreve esse livro, O Poder Secreto do Jejum e da Oração, em 18 anos, ele já tinha feito 22 jejuns de 40 dias na água. Então é um cara que move muito no sobrenatural, em curas. É um livro assim, indispensável para mim, para quem tem interesse de jejuar, e todos deveriam ter. E queridos, quando a gente vai ver na história bíblica, a gente vai ver que o jejum, ele faz parte de todas as coisas. A gente vê, por exemplo, o próprio Jesus, o Messias, não começando o seu ministério sem ter passado 40 dias em jejum. Ele não escolhe os seus discípulos sem ter jejuado primeiro. A gente vê que quando Paulo encontra Jesus na estrada de Damasco, a primeira coisa que ele faz é ficar 3 dias sem comer e sem beber água. Então eu estou dizendo que o jejum é o segredo para resolver todas as coisas? Não, mas ele é muito importante, e ele deveria fazer parte elementar da vida cristã. O jejum, ele é uma das disciplinas espirituais básicas, elementares, e todo crente precisa jejuar. Você vê que Jesus, quando vai falar ali em Mateus 6, ele não diz, olha, se você jejuar, você faz assim, mas ele diz, quando você jejuar, faça dessa forma. Então o jejum faz parte, querido, da nossa vida, né? Muitas vezes a gente vive um nível de mediocridade espiritual muito grande, quando Deus tinha muito mais para nós. Então a gente precisa entender que jejuar não é uma opção, se você quer ser um crente de verdade. Eu queria que você abrisse comigo em Lucas capítulo 5. Versículo 33. Aqui os discípulos de João Batista, eles vão cobrar Jesus, porque os discípulos de Jesus não jejuavam, e realmente enquanto Jesus estava com eles, eles não jejuavam. E olha o que interessante esse texto. E eles disseram, Lucas 5,33, eles lhe disseram, os discípulos de João jejuam e oram frequentemente, bem como os discípulos dos fariseus, mas os teus vivem comendo e bebendo. Jesus respondeu, podem vocês fazer os convidados do noivo jejuar enquanto o noivo está com eles? Mas virão dias quando o noivo lhes será tirado, e naqueles dias jejuarão. Queridos, o noivo foi tirado há 2000 anos. Então a gente está num período de 2000 anos que todo discípulo de Jesus deve jejuar. Às vezes as pessoas chegam, não pastor, mas é que você não me conhece, eu não posso jejuar porque eu passo muito mal, sinto muita fome. Não diga, né? Então, irmão, o jejum é para se sentir mal. Vá comigo para um texto, vá comigo para o Salmo 35, versículo 13. Olha o que Davi diz nesse texto aqui. A palavra do Senhor diz assim, Salmo 35, 13: quanto a mim, porém, estando eles enfermos, as minhas vestes eram um pano de saco. Eu afligia a minha alma com jejuns, e em oração me reclinava sobre o peito. Então Davi vai chamar o jejuar de afligir a alma. Então, irmão, é difícil mesmo, não é para ser fácil. É claro que a gente pode facilitar o processo, e eu vou falar sobre isso depois, mas Davi jejuava com constância. Ele diz, olha, a minha alma era afligida pelos jejuns. Queridos, eu quero indicar para vocês esse livro aqui, que é um livrinho pequenininho,
mas é um dos melhores livros que eu li na vida. É um livro assim apaixonante, o DNA do Nazireu. O que o Lon Engel conta aqui? É o avivamento, essa menina é muito avivada. Ele fala sobre a importância na história de Israel que tinham os jovens que faziam voto de nazireado. Então a gente pode dar vários exemplos, talvez o mais conhecido deles seja Sansão. Então você vai ver também que toda vez que Deus queria trazer uma transformação no meio do povo de Israel, ele levantava jovens que estavam interessados em ir além da obediência, porque a verdade é que os nazireus não podiam coisas que todas as outras pessoas podiam, né? Então eles iam além do que era simplesmente obedecer, e eles entravam no nível de sacrificar, de orar, de jejuar, até que alguma coisa aconteça. Então ele vai descrever, ele vai fazer uma exposição bíblica à história nesse livro. Então ele vai dizer que, por exemplo, os nazireus, eles não cortavam o cabelo. Por que eles não cortavam o cabelo? Porque essa era uma marca externa de que aquele cara tinha um voto de nazireado. E existia uma cobrança da sociedade. Então quando a sociedade via alguém que tinha o cabelo comprido, eles diziam: esse cara é um nazireu. Eu posso olhar para a vida dele e ele precisa ser diferente das outras pessoas comuns. Então essa era uma marca externa, fazia parte do voto. Então, por exemplo, quando você olha Sansão, e cara, Sansão é o cara mais burro da Bíblia, né? Vamos falar uma coisa, cara, eu tenho raiva dele, cara, toda vez que eu leio, né? A terceira vez o idiota fala para Dalila: o segredo da minha força está no cabelo. Dá um desgosto, né? Será que a gente vai ter raiva dele quando chegar no céu? Acho que não, né? Mas hoje eu teria. E o cabelo dele é cortado. Por que a força dele estava no cabelo? Na verdade, a força estava num voto que ele tinha com Deus, de a navalha nunca tocar a sua cabeça. Então quando o voto é quebrado, Deus sai da parte dele também. Então isso era uma coisa que os nazireus não podiam fazer, né? Quando você olha para a Bíblia, o vinho, a bebida moderada do vinho, ela era lícita, né? Na verdade, quando a gente olha para o Antigo Testamento, os hebreus, eles tinham duas coisas doces só que eles consumiam na vida. Uma era o vinho e outra era a uva passa. Eram as únicas coisas doces. Mas o nazireu, ele não podia tocar nada que fosse da uva, né? Isso era uma forma de dizer: olha, aquilo que é lícito para os outros, eu quero ir além. Eu não quero só ser obediente, eu quero entrar no nível de sacrificar. O que eles estavam querendo dizer é: ó, eu busco prazeres maiores do que o prazer de tomar um vinho ou comer alguma coisa doce, né? Deus me chamou, as outras pessoas elas são pessoas da terra, mas eu sou um nazireu, e eu sou um cara do alto, eu preciso ser diferente das outras pessoas. Então a gente vai ver alguns exemplos na Bíblia, né? Como o João Batista, que comia mel e gafanhoto, pessoas que tinham um voto de além, de sacrificar alguma coisa além para Deus. Eu vou falar um pouquinho depois, eu vou deixar para o final para falar a prática de como você jejuar. Eu só gostaria de esclarecer, porque normalmente quando a gente fala de Daniel, né, as pessoas perguntam sobre o que é famoso, que as pessoas chamam de jejum de Daniel. Eu gosto do jejum do Daniel aqui, que come as comidas boas da Lu, pão bom, que é o jejum do Daniel aqui, eu gosto. O jejum de Daniel, para mim, só gera raiva em mim, né? Mas tem gente para que funciona. Vamos falar um pouquinho disso? Eu queria que você fosse comigo para Daniel capítulo 1. Daniel capítulo 1, versículo 8. Esse aqui é um texto muito conhecido e muito precioso. É o coração, talvez, dessa mensagem aqui de Daniel. E diz assim: Daniel, porém, repita comigo, porém, decidiu firmemente em seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei e nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Agora vamos tentar entender melhor qual é o contexto que envolvia aqui.
A Bíblia fala que no 3º ano do rei Joaquim, que era um rei que andava afastado de Deus, a gente vai ler isso. A Bíblia diz que Nabucodonosor invadiu Jerusalém e sitiou a cidade, dominou a cidade, né? É muito interessante porque no versículo 2 do 1º capítulo de Daniel, já a Bíblia vai dizer que o próprio Deus entregou o rei Joaquim, rei de Judá, nas mãos de Nabucodonosor. Então a Bíblia está dizendo assim: esse cara rejeitou tanto a vontade de Deus que o próprio Deus entregou ele para a morte, né? A Bíblia diz: olha, ele fez o que era mal perante os olhos do Senhor. Eu quero que você vá comigo rapidinho para Jeremias capítulo 36. Jeremias capítulo 36, versículo 30, só para a gente entender qual era o contexto que Daniel cresceu. Então Daniel cresceu com Joaquim sendo o rei de Judá. Esse aqui era o rei que estava sobre Daniel. Você vê que loucura, porque mesmo com um rei afastado de Deus, corrompido, Daniel e seus amigos ainda conseguiram crescer fiéis. A palavra do Senhor diz assim: pois assim diz o Senhor acerca de Joaquim, rei de Judá: ele não terá nenhum descendente para assentar-se no trono de Davi. Seu corpo será lançado fora, exposto ao calor de dia e à geada da noite. Eu castigarei a ele, aos seus filhos e aos seus descendentes por causa dos seus pecados. Trarei sobre eles e sobre os habitantes de Jerusalém e sobre os homens de Judá toda a desgraça que pronunciei contra eles, porquanto não me deram atenção. Em Jeremias, no versículo 22, vai falar no capítulo 22, vai falar de Joaquim também. Se você puder voltar um pouquinho comigo. Então Jeremias 22, capítulo 22, versículo 18. A palavra do Senhor diz assim: porquanto assim diz o Senhor a respeito de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá: não se lamentarão por ele clamando: ah, meu irmão, ou ah, minha irmã, nem se lamentarão clamando: ah, meu senhor, ou ah, sua majestade. Ele terá o enterro de um jumento, arrastado e lançado fora das portas de Jerusalém. Por que eu quis destacar isso? O rei era uma autoridade não só cívica, mas ela representava uma autoridade espiritual também. E Daniel cresce com esse cara sendo rei de Judá. A nação, na verdade, estava afastada de Deus, e a cidade foi sitiada pelo rei Nabucodonosor. A Bíblia diz que não só eles foram, a cidade foi tomada, invadida, eles são presos, mas a Bíblia diz que os utensílios do templo de Deus são roubados e levados para servir os deuses da Babilônia. Gente, olha que história terrível. No meio disso, a Bíblia diz que o rei Nabucodonosor levanta um homem chamado Aspenaz, e ele dá uma ordem para esse cara, que ele deveria escolher dentro dos príncipes das tribos. Então você tinha as tribos de Israel, e a tribo tinha os seus principais líderes, os príncipes de Israel. E aí esse cara dá uma ordem para eles pegarem os principais, os príncipes das tribos, e ele dá uma ordem ainda que deveriam ser jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes. Ele fala que dominassem os diversos campos da ciência, e o rei Nabucodonosor fala: olha, traga esses jovens para mim, porque a gente vai preparar esses jovens como babilônios, e eles vão servir o rei. Eles precisavam ser bem jovens. Por quê? Eu quero mostrar para você o contexto disso, é muito importante. Porque o que o rei queria? Ele queria pegar a elite de Israel, e ele queria transformar esses jovens em babilônios. Que humilhação maior do que essa? Falou: vou transformar eles em babilônios, e eles vão me servir no palácio. Então é quase um consenso entre os estudiosos aqui, que Daniel e os amigos dele deviam ter algo entre 13 e 19 anos. Então eram bem novinhos mesmo. E a Bíblia fala que eles passariam por um período de 3 anos de treinamento.
Então, nesses 3 anos, eles iam aprender a língua da Babilônia, eles iam aprender os pensamentos, a filosofia, a cultura babilônica, a literatura babilônica, né? A ideia era inserir na mente, no coração desses jovens, fazendo até eles esquecerem quem eles eram, né? Tanto é isso que eles mudam o nome desses jovens. E queridos, é tão forte, porque o nome Daniel, em hebraico, significa Deus é meu juiz. E eles mudam o nome de Daniel para Beltesazar, que significa, ó Senhora, protege o rei. O Senhor aqui era uma referência à esposa de Marduk, que era a principal entidade, o principal deus da Babilônia. Então eles queriam mudar a língua, queriam mudar o pensamento, a cultura, mudar o nome desses jovens, para que eles esquecessem de quem eles eram. Agora, no meio de tudo isso, o rei oferece um alento para esses jovens. Então, eles foram tirados da sua cidade, eles foram tirados do convívio dos seus pais, dos seus amigos, eles foram tirados da sua cultura, eles foram tirados da sua fé, né? Eles tinham que aprender tudo sobre a cultura, a fé babilônica, mas no meio disso, o rei Nabucodonosor, ele dá um alento para esses jovens. Pelo menos, eles iam poder comer bem. E o rei fala, eles vão comer da minha própria mesa. E nesse momento que a Bíblia diz que Daniel se levanta, e é muito interessante que a Bíblia diz assim: Daniel, contudo, decidiu não se contaminar com as finas iguarias do rei. Então o que significa esse contudo? Significa que mesmo sendo vendido como escravo, mesmo que se ele desobedecesse, ele seria morto. Ele foi tratado como escravo aqui, para ser escravo provavelmente a vida inteira, tirado da sua família, da sua língua. Então, com tudo isso, Daniel decide não se contaminar com as finas iguarias do rei. Agora, por que ele não queria se contaminar com a mesa do rei? O que significa isso? A lei judaica, a lei de Moisés, ela tinha vários mandamentos, né, sobre a comida. Então, você sabe, tinham vários animais que eram considerados impuros. A Bíblia diz que os animais precisavam ser degolados, o sangue derramado na terra. Você sabe isso também. A Bíblia diz que nada podia ser comido, cozido ou preparado com sangue. A Bíblia diz que nunca um cabrito poderia ser cozido no leite da mãe. E Daniel sabia que os babilônios nunca iam observar essas coisas. E além disso, a Bíblia fala que uma parte da mesa do rei era sempre consagrada aos ídolos. Então Daniel entendia que se ele comesse dessa mesa, ele estava se contaminando. E a Bíblia diz que ele vai para o chefe dos eunucos e ele pede para não se contaminar com a mesa do rei. E o eunuco ajuda ele. E o que ele acaba comendo só? Provavelmente a sua Bíblia vai dizer legumes, mas a palavra original ali é zeroa. O que é zeroa? É tudo aquilo que é semeado. Então você vê que o legume e a verdura nem o Satanás queria para ser consagrado. Você vê que consagrava a carne, o vinho, os manjares. Vai consagrar a salada? Não, a salada pode deixar, né? Então o que ficava para ele comer? Tudo aquilo que era plantado, ou seja, legumes, verduras e água. Agora, por que eu estou discorrendo? Irmãos, porque quando Daniel fez isso, isso não era um jejum. Ele fez isso, no mínimo, pelo período de treinamento que ele tinha, que eram 3 anos. Né? Então, até esse momento, a Bíblia não vai falar de um jejum de Daniel. Quando esse comer legumes, está entendido? Então não era exatamente um jejum. Ele só não queria comer as coisas que foram consagradas ou preparadas da forma errada. Mas a Bíblia vai falar de Daniel não só jejuando, mas chamando o povo para um jejum. Então vá comigo para Daniel capítulo 9.
Daniel capítulo 9, a gente vai ler 3 textos aqui. Então primeiro a gente vai ler o 9, 1 a 3. E a palavra do Senhor diz assim: Dário, ou Dario, filho de Xerxes, da linhagem dos Medos, foi constituído governante do reino babilônico no primeiro ano do seu reinado. Eu, Daniel, compreendi pelas escrituras, conforme a palavra do Senhor, dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Por isso me voltei para o Senhor Deus com orações e súplicas, em jejum, em pano de saco e coberto de cinza. Então aqui olha que interessante, quando Jerusalém é invadida, a Bíblia fala que eles tinham desrespeitado o ano sabático. Então quando Deus dá a terra, Deus fala assim: vocês vão cultivar a terra por 6 anos, e o 7º ano precisa ser um ano sabático. O que aconteceu? Os caras não respeitaram isso, se eu não me engano, por 490 anos. E quando o rei Nabucodonosor invade a Babilônia, Deus libera uma palavra profética dizendo: vocês vão ficar exilados até cumprirem os anos sabáticos. E quando você faz a conta, eram 70 anos. Então Daniel está dizendo aqui: eu estava lendo as escrituras, eu estava lendo o livro de Jeremias, e eu lembrei, eu entendi que o período de exílio era 70 anos, e que está se cumprindo agora. Então a gente está cumprindo o que Deus disse que a gente ia ter que pagar. Imagina, irmão, que Daniel deveria ter aqui então perto de 90 anos, passou a vida como escravo na Babilônia, mas ele diz: mas eu entendi, o tempo é agora. E o que ele faz depois disso? A gente precisa orar e jejuar para que Deus nos liberte. Esse é o tempo. Vá comigo para Daniel capítulo 10. Versículo 1. A palavra do Senhor diz assim: no 3º ano de Ciro, rei da Pérsia, Daniel, chamado Beltesazar, recebeu uma revelação. A mensagem era verdadeira e falava de uma grande guerra. Na visão que teve, ele entendeu a mensagem. Vamos entender aqui, que aqui Daniel já estava jejuando. Naquela ocasião, eu, Daniel, passei 3 semanas chorando. Não comi nada saboroso, carne e vinho nem provei, e não usei nenhuma essência aromática, até que se passassem as 3 semanas. Você vê que aqui já está falando de um jejum que não é um jejum só na água, mas é um jejum que ele tirou tudo que era aprazível, tudo que era bom. Continua: no 24º dia do 1º mês, estava eu em pé junto à margem de um grande rio, o Tigre. Olhei para cima, e diante de mim estava um homem vestido de linho, com um cinto de couro puríssimo na cintura. Seu corpo era como berilo, o rosto como relâmpago, e os olhos como tochas acesas, os braços e pernas como reflexo do bronze polido, e a sua voz era como o som de uma multidão. Somente eu, Daniel, tive a visão, e os que me acompanhavam nada viram, mas foram tomados de tanto pavor que fugiram e se esconderam. Eu adoro essas coisas, deve ter sido bem engraçado. Assim fiquei sozinho, olhando para aquela grande visão. Fiquei sem forças, muito pálido, quase desfaleci. Então eu ouvi falando, e ao ouvi-lo, caí prostrado, rosto em terra, e perdi os sentidos. Vá comigo um pouquinho para frente, versículo 12. E ele prosseguiu: não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante de Deus, a Bíblia vai falar várias vezes do jejum como uma forma de se humilhar diante de Deus. Suas palavras foram ouvidas, e eu vim em resposta a elas. Mas o príncipe do reino da Pérsia, claro que está falando de um demônio aqui, de um principado, me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio à minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. Agora vim explicar-lhe o que acontecerá ao seu povo no futuro, pois a visão se refere a uma época futura. Então a gente vê Daniel movendo no sobrenatural e entrando numa batalha espiritual aqui em oração e
jejum. Então, gente, vamos pegar tudo isso que a gente juntou aqui e vamos falar sobre, na prática, como a gente vai fazer esse jejum. Então, o jejum é muito particular, né? Por exemplo, eu odeio fazer jejum, o chamado jejum de Daniel. Primeiro, vamos entender que o jejum de Daniel que a Bíblia fala não é o comer verduras e legumes. Mas você pode fazer um jejum de verduras e legumes? Pode, irmão. Que seria para mim como tirar tudo que é aprazível, né? Porque, por exemplo, como diz o provérbio, se salada fosse bom, tinha rodízio, né? Então, eu particularmente, eu não gosto de fazer jejum de Daniel. Por quê? Porque eu não sinto que eu estou jejuando, porque o meu estômago fica cheio de certa forma, mas por outro lado, eu também não tenho prazer nenhum no que eu como, né? Parece que eu sou um papagaio, uma vaca, né? Então, assim, não sinto que eu estou jejuando, mas também não tenho prazer para comer. Para mim fica 0 a 0. Então, se for para jejuar, eu prefiro fazer jejum na água. Eu vou te dar dicas de como você pode fazer esse jejum. Primeira coisa, por que você passa tão mal no jejum? Isso é científico. A nossa dieta aqui ocidental, ela é carregada de carboidrato. Quando você come muito carboidrato, a sua liberação de insulina é muito alta. Quando você corta a ingestão de alimento de uma hora para outra, o que acontece? O seu organismo ele demora para baixar essa insulina. Então, ele continua jogando insulina para o seu corpo do mesmo jeito, mas você já não tem a quantidade de carboidrato para quebrar. O que pode acontecer? Primeiro, você vai ter muito mal-estar, fraqueza, e você pode ter uma hipoglicemia e desmaiar. Então, é muito comum, quem nunca fez jejum, resolve do nada fazer um jejum de 3 dias na água e desmaia. Isso é comum, não vai morrer, tá, gente? Mas também você não precisa desmaiar, né? Melhor. Então, dicas para você jejuar. Era melhor você ter feito isso antes, mas você vai entrar num período de jejum, é melhor você tirar carboidrato. Então, se tira tudo de doce, tira tudo que é estimulante, chocolate, café, energético, chimarrão. Eu não consigo. Eu faço o jejum tomando chimarrão mesmo, né? Então, porque chimarrão não tem caloria, não vai quebrar o seu jejum. Mas se quer ser facilitado, você tira essas coisas, vai ser mais fácil o seu jejum, tá? Inclusive, eu falei aqui sobre a insulina alta. Gente, eu não sou médico, não estou defendendo a dieta, mas eu fiz muito tempo dieta low carb, porque o gordo ele faz dieta a vida inteira, né? Essa que é a verdade, né? Tá sempre gordo e sempre fazendo dieta. Essa é a verdade, né? Então, eu fiz dieta low carb muito tempo. E, gente, você não está comendo quase carboidrato, é muito fácil de jejuar. Então, você jejua, você fica muitas horas sem comer, mais fácil, e você não tem mal-estar como quando você está comendo carboidrato. Então, pastor, quero entrar. Outra coisa, vai jejuar agora? Vou fazer a primeira vez na minha vida 24 horas de jejum. Quando está chegando a 24ª hora, não parece estar espiritual, parece estar endemoniado, com vontade de comer macarronada, pão, né? O corpo vai gritar para o quê? Para aquilo que é fácil, porque o carboidrato ele vira uma energia rápida. É nesse momento que, em vez do cara emagrecer, ele engorda. Por quê? Porque teu organismo está desesperado, aí você come a pior coisa que tem. O cara vai comer pão, macarrão, chocolate, sorvete, e aí é a hora que você vira uma esponja para essas coisas. Então eu vou te dar algumas dicas. Nesse período de 40 dias, tenta tirar bastante o carboidrato. Vou quebrar meu jejum, fiz 24 horas de jejum, o que você come? Gente, a primeira coisa, come uma carne, come ovo, leite, né? E fruta, legume e verdura, porque você vai se saciar e você não vai engordar. Então você pode até comer um docinho depois, mas come primeiro a proteína. Isso vai te ajudar e vai te ajudar a continuar jejuando. Outra coisa que te ajuda a jejuar, tomar um carvãozinho vegetal. Então você compra em qualquer farmácia, você compra cápsula de carvão vegetal. Às vezes resseca o caboclo, né? Então não tome muito.
Então você pode tomar 2 só no dia, ou tomar 2 cápsulas de manhã e 2 à noite. Não vai sofrer, vai achar que está chorando, quebrantado, é outra coisa, né? Então, por quê? Porque o carvão vegetal, ele tira as toxinas do seu organismo. Quando você jejua, o teu organismo não está gastando força para digerir, e ele começa a fazer uma limpeza do seu corpo. Então é essa limpeza celular, essa limpeza de toxina que normalmente dá dor de cabeça. Por que você tem dor de cabeça? Pela fome, mas porque o seu organismo está se limpando. Então quando você toma um carvão vegetal, ajuda o seu organismo a limpar e facilita o processo, tá? Outra coisa, gente, jejum sem oração é passar fome. Qual é a melhor hora para você orar? Normalmente quando você vai entregar seu jejum, quando você vai parar. No começo é difícil, porque se você nunca fez um jejum de 24 horas, eu vou te dizer, você vai jantar agora, vai chegar em casa, vai jantar. Aí só vai comer amanhã 10 horas da noite, aí vou orar das 8 às 10. Você vai estar quase possuído pensando em comida só. Às vezes até é difícil de orar, né? A verdade, o melhor jejum, ele começa depois do primeiro, segundo dia, né? Então, não desanime, gaste esse tempo de oração, procure no máximo do seu jejum gastar tempo de oração. Que mais? Eu vou dar umas dicas de jejuns que te ajudam a se preparar, tá? Um jejum muito interessante de fazer é um jejum progressivo, é um jejum de 9 dias. Então, como que você começa? Do primeiro ao terceiro dia, você corta o café da manhã. Então você vai só almoçar. Do 4º ao 6º dia, você corta o café da manhã e o almoço. E do 7º ao 9º dia, você fica só na água. Você vai se preparando para o jejum, e a probabilidade de você conseguir fazer esses 3 jejuns na água é muito melhor. Esse é um jejum bem legal. Outro jejum que é legal de fazer, é um jejum que o judeu faz muito, que é um jejum que você come só no pôr do sol. Gente, eu já fiquei fazendo assim 2 meses isso, entendeu? Como que eles fazem? Chega no pôr do sol, ali 6, 7 horas da noite, mas pastor, eu vou estar voltando do trabalho, também não precisa ser faz 8 horas da noite, sei lá, 9 horas da noite. Você faz uma refeição, pode comer daí até o umbigo virar para fora, e já consagra seu jejum de volta, e vai comer de volta só no outro dia, às 9 horas da noite. Você vai ver que o 1º, 2º, 3º, 4º dia são bem difíceis, e chega uma hora que você começa a desfrutar mais do jejum, ele vai ficando cada vez mais fácil. Gente, hoje, eu estou há algum tempo assim já, eu não sei exatamente, eu jejuo 1 vez por semana, e eu jejuo de 24 a 48 horas, então normalmente eu janto na segunda, e aí eu só vou comer, na terça eu não como, aí normalmente eu como ou na noite de terça, ou no meio-dia de quarta, ou na noite de quarta. Então eu faço às vezes 24, às vezes 36, às vezes 48. Hoje eu consigo desfrutar do meu jejum, porque é muito raro ter dor de cabeça, é muito raro ter fraqueza, você tem vontade de comer. Tipo, vai ter uma janta em casa, eu sinto vontade de comer. Agora, mal-estar, fome, aquele desespero, você acaba tendo fome nos períodos específicos. Outra coisa, você começou a fazer agora, vou fazer amanhã, vou jejuar o dia inteiro. Chegou meio-dia, parece que você vai morrer. Tá aquela fome, mal-estar. Aí você pensa assim, se agora meio-dia eu estou assim, imagina como eu vou estar à noite. Gente, passa. Quando passa ali de 2 horas da tarde, que é o horário do almoço, a fome baixa. Quando você vai voltar a ter fome? Na hora da janta. Não que você não vá ter fome nenhuma, você tem fome, mas são picos, você não fica assim o dia inteiro. Nas horas de comer o organismo grita, mas vai acostumando também. O ideal é a gente ter uma vida de jejum, né? Então hoje eu costumo jejuar toda semana. Eu sei que isso traz uma limpeza para o organismo.
Hoje eu jejuo com frequência, toda terça estou jejuando, eu sinto uma clareza mental muito grande, parece que a cabeça limpa. Existem vários estudos mostrando que você tem uma renovação celular, que isso para o fígado, né? Quem é mais cheinho, tem gordura no fígado, que isso é sim sensacional. Gente, porque Deus faz tudo perfeito, né? A verdade é que o jejum hoje é comprovado que ele traz inúmeros benefícios para o organismo, até retardar o envelhecimento. Ele protege teu organismo do Alzheimer, de um monte de coisa. Você pode ler muita coisa sobre jejum intermitente, né? Então, o que eu vou dizer para você? Gente, não importa qual jejum você vai fazer, o importante é você jejuar. Pastor, eu trabalho e meu trabalho é puxado, eu fico muito fraco, eu não consigo jejuar. Eu te dou uma dica, talvez você possa fazer seu jejum do meio, mas eu não trabalho sábado. Almoça sexta-feira no trabalho e faz seu jejum até a noite de sábado. Você vai fazer 36 horas de jejum. Você não vai jejuar a semana inteira, mas você vai jejuar toda semana. Pastor, posso tirar coisas agradáveis? Eu não fico um dia sem comer um chocolate. Posso, eu vou tirar uma coisa que me dá prazer. Não pode, é válido? É. Agora eu vou falar real para você. Nenhum jejum é comparável você ficar só na água. Esse é o verdadeiro jejum bíblico, né? Quer dizer que não tem valor, os outros têm valor. Mas eu acho que pelo menos você deveria experimentar, tentar. Né? O que muitas pessoas fazem é fazer jejum de outras coisas, tipo, vou fazer jejum de rede social. É válido? Claro que é. Olha o tempo que você gasta com rede social, no mínimo você vai orar mais, você vai ler mais a Bíblia, ler livros, você vai ter mais tempo para orar. Então é válido? Claro que é válido, gente. Mas mesmo assim, tenta fazer um jejum na água. Posso fazer o jejum de Daniel? Pode. Isso é muito pessoal, para mim eu não sinto que eu estou jejuando, mas tem gente que funciona muito bem, os adolescentes gostam muito de fazer jejum de Daniel, né? Então, o importante é que você jejue. Qual que é a nossa expectativa nesse jejum? A gente quer ouvir Deus. É claro que a gente como liderança, a gente quer estar sensível à voz de Deus, aquilo que Deus tem para nós no próximo ano, né, que logo vai começar, ou no ano judaico que está começando. Agora, quando a gente faz esses jejuns, Deus fala muito conosco sobre a igreja, mas Deus fala também, nos dá impressões proféticas sobre o que vai acontecer no mundo, mas é lógico, Deus fala coisas pessoais para nós também, sobre o nosso ministério, sobre aquilo que Deus tem para nós. Talvez Deus fale para você sobre sua vida profissional, sobre seus negócios, são dias para a gente ouvir a Deus. Ah, pastor, quer dizer que eu não posso orar pedindo nada? Não, não é isso também. Mas o nosso coração, a gente quer ouvir Jesus. Então, a partir de amanhã, às 6 horas da tarde, a igreja vai estar aberta, né? Vai ter dia que vai ter só um violão aqui, vai ter dia que vai ter som mecânico, vai ter dia que vai ter um time de adoração inteiro. A gente vai até o dia 31 de outubro, além de ser o dia da Reforma Protestante, é uma sexta-feira, a gente quer fazer um cultão daqueles bem pentecostal, deixar o menino rodar. Então eu tenho um convite para você estar junto com a gente nesses dias. Eu acho que pode ser muito significativo para a sua vida, para a sua história. Isso pode marcar você para sempre. Amém? Eu fiz isso de manhã, vou fazer de volta. Alguém tem alguma pergunta? Me fizeram uma pergunta de manhã muito importante. Pastor, eu tomo remédio para minha cabeça. Eu não posso tomar o remédio, né? Criatura, pelo amor de Deus, claro que você toma o remédio. Não quero ninguém chegando loucão, pelado, descabelado aqui, né? Achando que é profeta correndo pelado aqui, tem isso na Bíblia? Então, toma seu remédio, tá? Não deixa de tomar remédio não, até porque remédio não quebra seu jejum. O que quebra seu jejum é só o que tem caloria, né?
Meu jejum é danoninho, aí quebra, né? Então, mas alguém mais tem alguma pergunta? Alguém mais? Ninguém perguntou, né, gente? Alguém tem alguma pergunta, gente? Fica à vontade. Ninguém? Vocês estão tão facinho assim? Jejum de? Jejum de pão e água, eu acho que se caracteriza nessa coisa de nada que é muito aprazível, né? Cara, é um jejum, mas como eu falei, eu sinto, para mim, eu prefiro fazer 24 horas na água do que uma semana comendo legume ou comendo pão. Só que assim, é muito pessoal também. Agora, uma coisa é científica, quando você não come, gente, olha, coisas que a gente experimenta no jejum. O que é difícil para mim jejuar em Curitiba? Você sente muito frio à noite, teu corpo tem dificuldade de esquentar. Outra coisa, você faz um jejum prolongado, vou fazer 4, 5, 6, 7 dias na água, chega uma hora que é difícil de dormir. Por quê? Porque tua cabeça fica tão ativa que você tem dificuldade de dormir. Teu sono, você tem mais dificuldade de entrar no sono profundo. Por quê? Porque o teu organismo gasta muita força, gasta muito do sangue, da energia para digerir a comida. Quando os teus órgãos descansam, cara, sobra estímulo no cérebro. Então no começo do jejum a gente tende a ficar mais para baixo, mas a hora que a insulina regula, seu corpo ativa mais. Então essa coisa de você deixar seu corpo descansado da digestão, deixa seu cérebro muito mais ativo e deixa você muito mais sensível espiritualmente. Então, experimente, mas eu continuo dando uma recomendação. Não, eu quero fazer 40 dias no pão e água. Faça, Cacildo, né? A Bíblia fala, é Jeremias, né? Ezequiel, que fez mais de um ano comendo uma dose de pão e uma dose de água, que Deus manda ele assar pão em fezes humanas. É muito louco o texto. Jeremias, né? Então, e aí Deus fala para ele, lembra que dá mais de um ano o período, e aí ele é um jejum de pão e água que Deus manda fazer, mas é muito longo, né? Então assim, duas coisas você tem que levar em consideração: ver o que se você se adapta melhor, mas jejue, mas tenta pelo menos um período só na água, né? Chá não quebra jejum, chimarrão não quebra jejum, apesar de ser estimulante. Café sem açúcar e sem leite não quebra jejum, né? Outra coisa que ajuda, tomar água com limão. Limão não tem caloria, não quebra seu jejum e ajuda muito, e ajuda a limpar seu organismo. Água morna também, verdade. Com sal rosa. Irmão, não é para você tomar, desidratar, tá? É só um pouquinho. Por quê? Porque quando você jejua, você perde muitos sais minerais, e quando você começa a perder muitos sais minerais, isso começa a te judiar. Então às vezes você dá uma rosqueadinha só de um sal rosa na água, ajuda também, tá? Mais alguém? Mais alguma pergunta? Mais alguma dica? Não? Há mais uma recomendação: não faça jejum sem água. Eu não recomendo. Você tem Moisés, que a Bíblia fala que quando subiu no Monte Sinai, nada comeu, nada bebeu. Paulo, 3 dias. Então, cientificamente, você não aguenta mais do que 3 dias sem água. E, cara, judia demais do organismo. Então, a minha recomendação é o contrário: tome muita água. Porque também você não come, você não sente sede, mas você precisa hidratar, né? E tomar água mineral, inclusive, porque os minerais são importantes, né? E quando você faz um jejum mais prolongado ainda, chega uma hora às vezes que tomar água enjoa. Vou fazer 7 dias de jejum, a água enjoa. Aí você pode tomar um chá, né? Você pode tomar uma água com limão, ajuda. Mas eu tenho certeza que vai ser um tempo muito especial. Amém? Mais ninguém quer perguntar nada mesmo? Dou-lhe uma.
Dou-lhe 2. Alguém levantou a mão? Impressão minha, não? Não. Eu também não estou chegando direito. Vamos orar, gente? Deixa eu fazer uma pergunta. Quem de vocês, sejam sinceros, está pensando, eu vou entrar nesse jejum, está empolgado, vou fazer esse negócio, mas pensou assim, mas começa amanhã, hoje eu vou chegar em casa, vou arregaçar tudo, vou enfiar o pé na jaca, vou enfiar a cara dentro de um pote de sorvete. Quem pensou isso? Levanta a mão aí. Aí, ó, eu sabia. Ó, tem a coisa boa do jejum, que é quebrar o jejum depois, né? Então, aí você... Gente, mas a minha recomendação, sempre saia do jejum comendo proteína primeiro, amém? Vai te ajudar bastante. Vamos orar, gente? Senhor Jesus, nós te agradecemos por esse tempo. Nós consagramos ao Senhor esse tempo de jejum, de oração. Nós queremos te ouvir, Senhor, nós queremos dar uma resposta ao Senhor. Nós te pedimos que esses dias sejam dias marcantes para todos nós. Eu sei que o Senhor vai falar não só com a igreja, mas o Senhor vai falar com cada um, com cada família, com cada casa. Aguça os nossos ouvidos espirituais, Senhor. Aumenta a nossa sensibilidade. Nós estamos aqui clamando ao Senhor, nós vamos estar aqui juntos, porque nós queremos ouvir a voz do Seu Espírito. Nos guarda, Pai, nesses dias, nos livra de toda distração, de todo conflito, de toda confusão nas casas, Pai, nas famílias, para tirar o foco. Que o Senhor nos cerque com os Teus anjos, nos cubra com o Teu sangue, nos guarde nesses dias, para que a gente possa viver 40 dias muito especiais, na Sua presença, de busca. Nós queremos o Senhor, que a nossa fome pelo Senhor seja maior do que a fome pela comida, que a nossa busca pelo prazer da Sua presença seja maior do que a busca pelos prazeres da carne. Nos visita de uma forma especial nesses dias, Senhor. Nos leva para casa agora em paz, em segurança, Senhor. Fala conosco, Jesus. Nós te consagramos esse tempo, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Deus te abençoe, vai ser muito bom. E amanhã já, a partir das 6 da tarde, a igreja está aberta para a gente estar aqui orando, das 6 à meia-noite. DNA do Nazireu ali na loja.